Minha saudação a todos é com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. No texto, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 18. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus pela esta rica oportunidade. Nós estamos num culto de missões. E qual é a intenção, irmão, de ter culto departamental? Um culto departamental, um culto que envolve, por exemplo, um departamento específico sobre família, sobre missões, sobre mocidade, é exatamente apontar a visão da igreja para a importância desse trabalho. Então, hoje nós estamos num culto de missões, onde o nosso grande objetivo é que a nossa visão como crente, como pessoa que serve a Jesus, seja alinhada com o projeto de Deus para as nossas vidas. Por quê? Nós, como seres humanos de modo geral, com o passar do tempo, ao vivermos as nossas vidas, temos uma grande tendência, mesmo os crentes, de viver as suas vidas, de aplicar o seu tempo, de gastar os seus recursos financeiros, como se Jesus não fosse voltar. E é preciso que eu diga isso, porque nós precisamos corrigir a nossa visão, porque nós que cremos que a palavra de Deus é a verdade, nós temos uma viva esperança. Que esperança é essa? Que um dia, num abrir e fechar de olhos, a igreja que hoje chama-se pelo nome de Jesus, deixe esta terra e vá habitar nos céus com o seu Senhor. Se você não tem essa esperança, se você não anseia por esse dia, você precisa rever a fé que você abraçou. E eu estou preparando, a pedido da missionária Ana Paula, ali de Sussuarana, da congregação Nova Sião, um curso sobre exposição bíblica, sobre pregação. Será ministrado na quinta-feira, no feriado, dia 16. Nós estendemos o convite para você. Você precisa entrar em contato com ela para fazer uma inscrição. Eu acredito que a juventude também vai aproveitar e vai fazer um momento só. Então vai ser um momento muito especial. Então esses últimos dias eu estive estudando muito sobre pregação. E uma coisa que a gente tem percebido é que a igreja brasileira, de modo geral, é um grande lago, enorme em dimensão, mas muito raso em profundidade. Nós precisamos, irmãos, entender a fé que nós abraçamos. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus requer de nós. Nós precisamos compreender o que a palavra de Deus exige daqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus. Senão nós vamos caminhar todo o tempo de forma aleatória, sem entender o que a Bíblia, o que a palavra de Deus traz para aqueles que abraçam a fé nele. E a gente precisa entender isso porque tem impactos no modo como nós vivemos a nossa vida. E o que eu quero trazer para você nesta noite é uma mensagem cujo tema é uma nova mentalidade, uma nova mente em Cristo Jesus. Porque quando nós abraçamos a fé e temos uma mente conduzida pela palavra de Deus, pelas verdades da palavra de Deus, nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. Eu quero caminhar com você nesse texto de João, capítulo 20, versículo do 11 ao 18, numa mensagem expositiva. Então mantenha a sua Bíblia aberta, que diz assim no verso 11: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês,
para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Irmão, que texto é esse que você quer tratar nessa noite? Há poucos meses atrás nós falamos sobre um período muito particular da história, que é a ressurreição de Cristo. Nós acabamos, alguns meses atrás, nós falamos sobre a Páscoa, né, sobre a passagem ali, toda aquela cena, é a hora que a igreja se lembra e assiste um filme, vê quanto que Jesus sofreu, e aí para e pensa: meu Deus, como Jesus sofreu, foi meu Jesus, foi por minha causa, e a gente fica emocionado passageiramente, porque passa-se os meses e a gente começa a viver a nossa vida normal, como se isso não tivesse impacto na nossa vida. Eu quero trazer nessa noite, para você que me escuta aqui nas redes sociais, uma mensagem de despertamento missionário, para que nós saiamos com o mesmo sentimento que Maria teve: eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, a minha mentalidade muda, as minhas ações mudam, o meu jeito de viver muda, a minha perspectiva de vida muda, os meus desejos mudam, os meus sonhos mudam, a minha vida muda, porque eu vi o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender, porque nós não precisamos de uma igreja repleta de uma grande membresia que não entende a visão do reino de Deus. Nós precisamos de pessoas que amem Jesus, que olhem para Ele com expectativa de que é para além desta vida aqui. Porque se nós não tivermos uma expectativa para além desta vida aqui, nós passaremos o tempo todo numa espécie de clube social, onde se me desagrada eu passo para ali, se não eu vou para cá, e aí a gente não entende a realidade vindoura do que é o chamamento de Jesus para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que nós vivemos esses dias alusivos à Páscoa, passou e todo mundo meio que esquece. Jesus ressuscitou, que maravilha, que bom que Ele ressuscitou, glória a Deus por isso, e aí eu já posso cumprir as minhas funções, ir na igreja no final de semana e viver a minha vida. Só que, irmãos, crer que Jesus ressuscitou muda completamente a nossa perspectiva de vida. Que crer que Jesus ressuscitou muda o modo como eu vivo a minha vida. Tem impactos poderosos na forma como nós comunicamos o Evangelho também. Porque se Jesus ressuscitou, se o soberano Senhor da terra não ficou detido, então Jesus não era um homem qualquer. E se Ele não era um homem qualquer, Ele era o próprio Filho de Deus. E se Ele era o próprio Filho de Deus, as suas palavras são verdade. E se as suas palavras são verdade, significa que eu preciso abraçar a fé nele para ser salvo da minha vã maneira de viver. E se isso é verdade, Ele virá e levará a sua igreja para onde Ele estiver. E se eu não tenho essa dimensão, eu vou viver a minha vida jogada. E Jesus vai voltar e eu vou estar despreparado para isso. Mas se Ele é verdadeiro, e se tudo o que Ele diz, então Ele é o Senhor. E eu só tenho duas alternativas para fazer. É cair de joelhos e dizer: meu Deus, eu sirvo o Senhor, o poderoso Senhor da terra. Então a minha vida tem um valor para além desta vida aqui. Eu preciso que você entenda isso, porque ao ressurgir, ao deixar a morte e voltar à vida, Jesus muda a nossa mentalidade. Jesus abraça os seus discípulos e muda a sua perspectiva de vida. Louvado seja o nome do Senhor. O conceito de ressurreição, ele surgiu basicamente há uns 300 anos antes de Cristo. Você vai encontrar passagens, inclusive, no Antigo Testamento, do próprio profeta Daniel, dizendo algo mais ou menos assim, no capítulo 12, versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso já com o profeta Daniel, lá no cativeiro babilônico. Então, 300 anos antes da vida de Jesus, antes de Jesus estar ali, em Jerusalém, ali naquelas adjacências, já tinha um sentimento no povo de Deus, o povo da promessa, já sabia que haveria uma ressurreição. Mas essa ressurreição, ela estava presente na vida de todo aquele que abraçava a fé em Deus, que servia ao Deus, especialmente o Deus do Antigo Testamento, tinha o Senhor Deus, o Jeová, como o seu Senhor. Ele tinha essa expectativa de que, no final da história,
mesmo aqueles que tinham morrido ao longo da história, ressuscitariam. Uns que tinham sido fiéis a Deus, ressuscitariam para louvor. Outros que tinham sido infiéis para a condenação eterna. Já tinha essa perspectiva. No próprio judaísmo ali, na época de Jesus, era presente esse conceito de ressurreição, especialmente nas correntes doutrinárias que existiam na época, chamadas de fariseus e essênios. Eles criam que havia uma ressurreição. Só para você ter uma ideia, naquele fatídico episódio de Lázaro, Lázaro morre, Marta e Maria mandam avisar Jesus, Jesus demora 4 dias para chegar lá, e no diálogo em que Maria tem, isso está registrado lá em João 11, se você quiser, é bom que você abra a sua Bíblia, João 11, 23, quando ela encontra Jesus, olha o que Marta diz. Primeiro, verso 23, Jesus diz a ela, se referindo a Marta, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus muda a perspectiva aqui. Marta tinha um sentimento, ele disse, Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar, eu sei que ele morreu aqui, não interessa a enfermidade, do que ele morreu, eu sei que ele era um cara fiel a ti, eu sei que no último dia ele há de ressuscitar. Mas Jesus aqui apresenta uma nova perspectiva, ele disse, não, você não entendeu. Você não entendeu o que eu estou lhe dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz, ele vai ressuscitar. Mas não é porque, por um acaso da história, ele vai ressuscitar por causa de mim. Ele vai ressuscitar porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus agora se apresenta que a ressurreição só é possível por causa dele. Jesus inaugura um novo momento na história. Jesus divide a história de um modo muito especial, porque agora a ressurreição tem um porquê, e o porquê dessa ressurreição é o próprio Senhor Jesus. Só que o povo de Israel não tinha essa percepção. O povo que estava em torno de Israel, especialmente os gregos, eles acreditavam que o corpo era que era o grande problema. Você vai ter declarações com alguns filósofos dizendo que o corpo era a prisão da alma. Você vai encontrar isso em Platão. Então havia um problema ali de conceito. E os judeus tinham muita influência disso, da sua vizinhança, crendo muito parecido com isso. Mas Jesus agora se apresenta como aquele que é capaz de inaugurar um novo momento na história. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. E eu quero caminhar com você em 3 pontos rapidamente. O primeiro ponto é preparando o caminho. Depois eu quero discorrer com você sobre os impactos da ressurreição. E por último, uma nova mentalidade. Preparando o caminho. O Antigo Testamento já havia casos de ressurreição. E o Senhor, como o grande arquiteto da história da humanidade, porque toda a história bíblica, toda a Bíblia não é sobre mim nem sobre você. A história bíblica é sobre um Deus soberano, que intervém na história da humanidade. É um Deus que resolveu glorificar o seu nome ao longo da história. E com essa perspectiva do próprio Deus de glorificar o seu nome, ele plantou sementes ao longo da história, apontando para o seu Filho. Então não era novidade para o judeu fiel que se dedicava ao estudo da lei dos profetas. Eles já conheciam casos de ressurreição. E que casos são esses? A Bíblia retrata, se você pegar a sua Bíblia e olhar lá, eu não vou pedir para você ler, mas se você olhar, eu vou lhe dar a referência. A viúva de Serepta, lá em 1 de Reis 17, do 17 ao 24, você tem uma ressurreição ali, o filho dessa viúva. Se você pegar a sua Bíblia e lidar com 2 Reis, no capítulo 4, do 32 ao 37, você vai lidar com o filho de uma mulher descendente de Sunã, ou seja, a mulher sunamita. Que aqui sunamita não era o nome dela, era a nacionalidade dela. Então a mulher sunamita, de Sunã, ela teve o seu filho ressuscitado por Eliseu. E aí, se você for mais adiante, existe mais um caso em que é narrado ali em 2 de Reis, no capítulo 13, do 20 ao 21. Aqui não se diz quem é o nome ou qual é o parentesco desse jovem que ressuscitou, apenas que ele tinha morrido. E o pessoal estava num cortejo para levá-lo até um cemitério. E de repente soa a história de que o povo está em guerra.
E eles não fazem um enterro apropriado desse jovem, apenas lançam ele dentro de uma cova, de uma sepultura. E graças a Deus, que não era um morto qualquer que estava lá, era Eliseu. E quando esse jovem cai rolando, toca nos ossos de Eliseu, ele já dá um mortal e já sai caminhando, correndo, porque imediatamente ele ressuscita ao tocar nos ossos do homem de Deus. Coisa maravilhosa, né? Lindo. E ele ressuscita. Então são os casos que o Antigo Testamento traz. Essas pessoas, no entanto, elas são completamente diferentes da ressurreição de Jesus. Porque todas essas pessoas, elas ressuscitaram, elas tiveram as suas vidas, mas voltaram a morrer. Jesus é diferente. Jesus é a primícia dos que dormem. É aquele que ressuscita para não mais morrer. Ao ressuscitar, o Senhor venceu completamente a morte. A morte não tem mais domínio sobre o nosso Senhor. Ele ressuscita para a vida e para a vida eterna. Ao ressurgir, Jesus é a nossa viva esperança e modelo para nós. É aquele que não voltará a morrer. Mas você percebe que Jesus, ao narrar isso para os seus discípulos, há uma desconfiança dos discípulos, porque eles achavam inconcebível um único indivíduo ressuscitar no meio da história. Ele tinha a expectativa de uma ressurreição coletiva ao final da história, como diz as próprias palavras de Mar. Note que eles esperavam e tinham uma expectativa não de um Messias que salvaria as suas vidas, mas a expectativa deles era de um Messias que governasse o Estado de Israel, que devolvesse a glória de Israel, um Messias vitorioso, um Messias político, um Messias que pudesse resolver os problemas da nação, que pudesse acabar com as injustiças. Eles não esperavam um Messias que fosse capaz de salvar as suas próprias vidas da condenação eterna. Eles esperavam alguém que fosse capaz de lhes liderar para momentos de glória e de louvor das nações, restaurando o Estado de Israel. Agora esse povo tem que lidar com a mentalidade de que Jesus ressuscitou dos mortos, e que o interesse de Jesus não era na política, que o interesse de Jesus era na vida deles, na alma deles, numa perspectiva muito maior de reino de Deus, e não de reinos terrenos. E quais os impactos dessa ressurreição na vida daqueles discípulos e também nas nossas? A primeira, irmãos, é que há um efeito retroativo. Veja que o diálogo de Maria com Jesus é muito representativo. Maria está desesperada porque ela sentiu que Jesus morreu. Ela diz: o meu Senhor morreu. Mas apesar de terem caminhado 3 anos aproximadamente com Jesus, de terem sentado à mesa com Jesus, de terem ouvido pessoalmente os ensinos de Jesus, ainda não tinham compreendido quem era Jesus. Maria estava ali chorando porque tinha perdido um ente querido. O seu choro era um choro amargurado de alguém que não veria mais o seu ente querido. De modo que ela chora e os anjos perguntam, Jesus pergunta: por que você está chorando? Ela diz: porque o meu Senhor está morto, e o pior, eu vim agora no templo, no túmulo dele, e o corpo não está aqui. Para onde levaram? E aí ela pega e conversa com Jesus na perspectiva de que ele fosse apenas um auxiliar de limpeza ali do cemitério. E diz: me diga, por favor, onde vocês colocaram? Eu quero levar o corpo dele, eu levo. Eu ponho na minha casa, eu enterro no meu quintal. Veja que a perspectiva dela não era uma perspectiva de alguém que tinha aprendido sobre a verdade eterna de Jesus. Mas imediatamente, irmãos, o Senhor brada o nome de Maria e diz: Maria. Ah, mas ali foi uma Maria diferente, irmão. É quando Jesus também chamou o teu nome. Porque em algum momento você deu crédito a essa pregação. O Senhor também chamou o teu nome de um modo especial que você não pôde resistir. Talvez Maria tenha ouvido o nome dela ao longo daquele dia diversas vezes. Oh, Maria, 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 Maria. Mas quando Jesus chamou, foi um Maria diferente. Porque imediatamente ele diz: Maria. E ela não teve dúvidas, ela vira para ele e diz: Rabone. Mestre.
Agora quem está falando comigo não é uma pessoa qualquer, é o meu Senhor. Irmãos, todo cristão precisa entender essa perspectiva, porque o Senhor nos chama. Um belo dia Ele já chamou e continua chamando os seus. Chamando de uma perspectiva diferente. Numa perspectiva não para você ser membro de uma denominação. Não para você enquadrar um grupo de jovens, de louvor, qualquer que seja. Mas o chamado de Jesus é para uma mudança de vida. De modo que você não terá outra opção a não ser dizer: diga meu Senhor, meu dono. Agora Maria não se vira mais para Jesus numa perspectiva apenas de uma amiga, de alguém que perdeu um ente querido, mas alguém que como dobra os seus joelhos e diga: Senhor. Agora ela viu uma perspectiva diferente. Ela teve uma perspectiva de vida mudada. Ao vê-lo, irmãos, a nossa perspectiva precisa mudar. Os discípulos foram impactados por isso. Ao saber que o Senhor ressuscitou, não há outra ação daqueles que amam Jesus a não ser cair de joelhos e dizer: Senhor, eu te adoro. Porque se o Senhor ressuscitou, se o Senhor é o meu Senhor, a minha vida toda passa a ter um sentido diferente. E é esse sentido que eu quero resgatar, irmãos. Que ao ver o Senhor, não tem como você ficar de pé. A nossa ação natural é cair de joelhos. A nossa ação natural é a ação de Maria. É dizer: Senhor, meu Senhor, Rabone, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu temo que nós estejamos vivendo dias difíceis. Não é difícil lotar uma igreja, mas é difícil levar a igreja a perceber quem é Jesus. E se nós perdermos a perspectiva dos céus, se nós perdermos a perspectiva do que nós estamos fazendo aqui, nós nos tornaremos um belo clube social. Mas Jesus não tem interesse num clube social, Jesus tem interesse na sua igreja, na sua eclesia, naquele povo que chama-se pelo seu nome, um povo diferente, que ama os céus, que ama a presença de Jesus. Nós não podemos nos acostumar com um mero mecanismo de culto, mas nós temos que entender que a nossa reunião, ela tem um motivo, um porquê. Nós estamos aqui para adorar o soberano Senhor da terra, o nosso Salvador Jesus Cristo. Se nós não incorrermos, nós teremos a perspectiva errada sobre de quem é Jesus. O segundo ponto que eu quero trazer para você. Primeiro, dentro do primeiro ponto que eu trago é os impactos da ressurreição. E nesse impacto da ressurreição ele tem um efeito retroativo. Aqueles que ao vê-lo Jesus vivo, passaram a não ter mais as suas vidas por preciosas. E isso deu uma força tremenda ao testemunho. A ressurreição, irmãos, de Jesus, reivindica de cada um de nós uma postura. Jesus ressuscitou, então Ele é o Senhor e Deus. O testemunho daquele povo agora passa a ter um peso extraordinário. Passa a ter um impacto missionário. Porque nós não passamos a pregar mais um grande mestre da história, um grande filósofo que marcou com seu conhecimento a história. Não, nós estamos pregando alguém que morreu e venceu a morte, nos mostrando que isso mesmo acontecerá com cada um de nós. Jesus não passa a ser apenas um indivíduo qualquer, um grande homem a ser celebrado e reconhecido. Não é um mestre da paz, alguém que era digno de receber um Nobel da paz, alguém que deveria consultar os governos. Não, Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós temos uma perspectiva muito interessante. Maria, ao ouvir o seu nome de um modo diferente, numa tonalidade diferente, num fervor diferente, se volta para Jesus e diz: Rabone, mestre. O texto em seguida nos leva a perceber, e não está claro isso no texto, nós só conseguimos perceber isso pela própria declaração de Jesus. A impressão que nós temos é que Maria se agarra com Jesus com tanta força, ela o abraça. É como se alguém voltasse, que nós amamos muito, voltasse à vida, ou mesmo chegasse depois de uma longa estada distante de nós, de anos e anos sem vê-lo. É um abraço diferente, é um abraço apertado, é um abraço de alívio, é um abraço de alguém que quer bem, com verdade. E a impressão que nós temos pelo texto é que ela abraça e acocha Jesus.
Mas Jesus diz a ela: não me detenhas. A impressão que Jesus diz assim: tá bom, Maria, chega, calma, tá bom. Você já me viu vivo, calma. Maria, sou eu, Jesus. Agora larga, tá bom, já está me sufocando. Solta, Maria. E aí ele agora, ao ver Jesus vivo, Maria recebe a missão. Ele diz: agora vá e anuncie. Porque nós não podemos ficar. Nós já temos alguns problemas como igreja. Nós estamos com dificuldade de ver Jesus. Mas se nós vermos Jesus, não é para nós ficarmos só abraçados com Ele, num grande momento de devoção. Nós precisamos também ir e cumprir a missão. Jesus estava dizendo para Maria, disse: agora que você me viu, agora que você me adorou, agora que você gostou aqui de estar, você recuperou a ideia do que eu estou trazendo para você, eu não quero que você só fique no meu pé. Agora você vai e anuncia as verdades. Agora você vai e diz que eu ressuscitei. Agora você vai e comunica aos seus irmãos que eu estou indo para o meu Deus, eu estou indo para o meu Pai e Pai deles, que eu estou indo para o meu Deus e Deus deles. Vá e anuncie, louvado seja o nome do Senhor, porque ao ver Jesus, ao ser chamado por Jesus, nós não podemos ficar parados. O desejo de Jesus é que, ao contemplarmos esse soberano Senhor da terra, nós abracemos a missão e saiamos anunciando as suas verdades. Então há um impacto missionário aqui, há um poder grandioso na missão que Jesus nos outorga aqui. Ele nos traz algo poderoso. A ressurreição potencializa a missão. Há agora um fervor missionário que transforma homens simples em testemunhas fiéis. Pessoas sem conhecimento em pessoas que amam Jesus e estão dispostos a doar as suas vidas por eles. Transforma covardes em mártires. Pessoas capazes de sacrificar e doar a sua própria vida. Sabe por quê? Porque mudou tudo. O nosso mestre ressuscitou. Ele não era só um grande gênio. Ele não era só uma pessoa carismática. Ele é o nosso próprio Senhor. E se o nosso mestre morreu e ressuscitou, a nossa vida já também não é tida mais como preciosa, porque se nós morrermos, nós também ressuscitaremos com Ele. Pense aqui comigo no testemunho de Pedro. Existem dois cenários muito importantes na vida de Pedro. O primeiro está registrado lá em Lucas 5. Jesus vai passando, encontra ali um grupo de pescadores, a primeira vez que ele tem contato com aqueles discípulos. Eles estão pescando, não pescaram nada. Jesus disse: lança as redes. Imediatamente nós temos um diálogo contrário. A impressão que dá é que Pedro diz assim: Senhor, olha, nós entendemos aqui desse negócio de pesca. Eu nunca vi o Senhor nem num barco, nem conheço o Senhor. Isso aqui eu manjo. Pesca é comigo. Nós já pescamos, tentamos a noite toda, não deu nada. Mas, sobre as tuas ordens, eu vou lançar as redes. Lucas 5. Eles lançam as redes e não conseguem puxar de tanta coisa. Aí tem que chamar um outro barco, é aquela confusão, é peixe demais. A ação de Pedro é de: Senhor, afasta-te de mim. Tu és santo e eu sou pecador. Afasta-te de mim. Afasta-te de mim porque tu és santo e eu sou pecador. Jesus repete essa mesma cena na vida de Pedro. O dia que ele é chamado a ser discípulo, quando Pedro traz Jesus, nega Jesus ali, João 21, nós temos uma cena diferente. Pedro toma uma decisão e diz: Senhor, eu vou pescar. Ele diz para os seus discípulos, para os seus companheiros ali, diz: olha, sabe de uma coisa? Eu estou indo pescar. É mais ou menos assim, como se Pedro estivesse dizendo assim: já chega desse negócio, 3 anos da minha vida dedicada a isso. Jesus morreu, eu não sei o que é de mim. O último contato que eu tive com Jesus foi ele olhando para mim atravessado, porque eu tinha acabado de negar ele. Eu não sei nem o que ele está pensando de mim. Com certeza ele está pensando que eu sou um covarde, que eu abandonei tudo. E já se ele está pensando isso mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar tudo mesmo, eu vou pescar. E ele sai para pescar. Só que tem um negócio muito interessante quando a gente é chamado por Jesus. A gente fica estragado para as outras coisas. Pedro era um pescador mais ou menos. Depois que Jesus andou com ele, aí ele não serviu mais para pescar, porque ele não conseguiu pescar nada naquela noite. Mas Jesus, um homem, aparece na praia. E Jesus poderia ter olhado para eles e ter dito assim: covardes,
Mas Jesus não faz assim. Jesus na praia, ele diz assim: filhos, porque se fosse eu tinha gritado covarde. E eu acho que você também. Mas Jesus é diferente. Mesmo quando nós abandonamos, traímos, deixamos, negligenciamos, fazemos diferente daquilo que Ele espera de nós, ainda assim, nós não perdemos a condição de filho. E Ele olha na praia e diz: filhos, tem alguma coisa para comer? O grito volta: não pegamos nada. Tenta de novo. Pescaram 153 grandes peixes. João cutuca Pedro e diz: Pedro, é o Senhor. Há uma nítida distinção sobre o que Pedro faz da primeira vez, que tem uma pesca maravilhosa, e a segunda vez. Pedro, pelado mesmo, dá uma tainha na água e sai nadando. Ele estava a 200 côvados, aproximadamente 90 metros de distância da margem, e ele sai nadando e corre para Jesus. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, mesmo quando nós falhamos, nós sabemos que o melhor lugar ainda é nos braços de Jesus. É mais ou menos assim: Senhor, nem que o Senhor me bata, mas eu prefiro que seja o Senhor batendo, eu corro para o Senhor. E Pedro sai de braçada e chega até Jesus. E nós temos talvez um dos diálogos mais lindos de toda a Bíblia. Pedro está meio acanhado. Sabe quando a gente ofende alguém, não quer pedir desculpa, mas quer que a coisa fique tudo bem, e Pedro está acanhado, Jesus come, não diz nada, e aí por aí vai. Mas chega um momento que eu imagino Jesus dizendo assim: vem cá, Pedro, nós estamos precisando ter uma conversa. E Pedro diz: eita, Senhor, eu pensei que você não ia ter essa conversa comigo. E ele começa uns diálogos muito interessantes. Ele começa dizendo assim: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. Jesus insiste. E aí Jesus responde: pois apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. Eu estou usando no português porque o texto deixa mais ou menos essa ideia. Jesus pergunta com uma entonação, Pedro responde com outra. Pois apacenta as minhas ovelhas. Jesus responde. E mais a última vez, Jesus diz assim: Pedro, tu gostas de mim? Ao que Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. No original, essa expressão tu sabes, ela é bem mais profunda. No original, essa expressão é como se Pedro estivesse assim: Senhor, tu sabes, porque tu vistes no passado provas do meu amor. Tu sabes que eu gosto de ti porque de algum modo tu já viu que eu já entreguei a minha vida a ti. E aqui nós temos um homem disposto a tudo. Porque quando ele reconhece que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, a sua vida não é mais preciosa para ele. Não faz sentido ter uma vida que não seja gastada na presença do Senhor. E ele responde esse chamado do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele está dizendo: faz a minha obra. Se você me reconhece como seu Senhor, faz a minha obra. Eu ressuscitei, então eu sou Senhor. E se eu sou Senhor, eu sou o Senhor da tua vida. E se eu sou o Senhor da tua vida, a sua ação natural é saber que em mim você tem segurança. Inclusive, se passar pela morte, eu estarei contigo. Porque nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. A nossa vida, viva esperança é que, embora nós chegamos a perecer nesta vida, nós temos a vida eterna nos aguardando. E seria apenas uma passagem para estarmos nos braços do nosso Senhor. Irmãos, nós temos aqui uma fidelidade interior como reflexo no exterior. Eles agora fazem como o próprio apóstolo Paulo fala em capítulo 12 de Romanos. Apresentam o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E agora uma nova mentalidade, com isso eu encerro. Os coríntios, eles tinham um grande problema. Eles estavam desprezando o corpo. A perspectiva deles era só a seguinte: o que importa é o espírito, e eu posso viver com o meu corpo do jeito que eu quiser. E aí Paulo escreve, mostrando para aquela igreja, que quando nós abraçamos uma nova mentalidade em Cristo, nós abraçamos um novo modo de ser, e passamos a ter um caráter transformado, aqui no presente. Porque a ressurreição de Cristo, ela inaugurou um novo tempo, uma nova perspectiva, um novo momento na história. A presença do reino de Deus, ela impacta no modo como nós vivemos a nossa vida. A morte e ressurreição de Jesus inaugurou esse novo momento na história. E esse novo momento está relacionado a uma mudança na nossa própria perspectiva de vida. Quando eu abraço a fé em Cristo Jesus, eu passo a ser uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, eu já não vivo pelos desejos da presente época. Eu já não vivo para demonstrar a minha felicidade na perspectiva dessa presente época. Já não é o mundo quem me influencia, mas eu que influencio o mundo. Quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, nós já não somos movidos pelo status social, pela vaidade, pelas coisas que a própria forma de viver da humanidade oferece. Nós somos conduzidos por uma visão do eterno. Nós somos conduzidos por uma visão do reino de Deus. E nessa perspectiva, irmãos, o modo como nós vivemos, o modo como nós gastamos, o modo como nós compramos, testemunham da transformação interior que reluz no exterior. Nós não podemos perder essa perspectiva, porque abraçar a fé em Cristo Jesus é participar deste novo momento da história com fé em Cristo Jesus. Quero concluir dizendo, a ressurreição, ela é uma esperança no futuro. Não apenas uma expectativa, mas uma certeza na vida do crente. Se já aconteceu com Cristo, certamente acontecerá comigo também. As decepções do tempo presente, as lutas não afetam a nossa jornada, porque a ressurreição de Cristo Jesus, ela transforma esperança duvidosa em esperança certa. Jesus ressuscitou, nós estamos com Ele. A ressurreição de Cristo molda o nosso olhar para o futuro e nos leva, irmãos, a uma parte extremamente importante, a fazer escolhas significativas. Porque apesar dos pesares, apesar das dores, apesar das dificuldades que nós podemos ter, apesar da iminência de morte a qualquer momento, nós não sabemos o dia de amanhã, nós nos encontramos com Jesus. E certamente a nossa vida passa a valer a pena. Independente de raça, classe social, cor, origem, todos nós morreremos. Mas em Cristo nós venceremos a morte. O inimigo que torna todos os homens iguais, todos nós, por mais bonitos, por mais inteligentes, por mais sábios, por mais que participemos de uma família abastada, rica, por mais que tenhamos beleza natural, por mais que tenhamos um nome importante na sociedade, todos nós, sem exceção, morreremos. Mas aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus têm uma viva esperança de que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para vivermos com Cristo para sempre. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se referindo ao corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando ser revertido da nossa habitação celestial, que, se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas para sermos revertidos para o mortal ser absorvido pela vida. O que Paulo estava dizendo é disso: olha, eu sei
que essa minha casa, esse meu corpo vai se desfazer. Por mais que eu seja cuidadoso, por mais que eu leve uma vida saudável, por mais que eu faça consultas regulares nos médicos, inevitavelmente nós estamos caminhando para termos menos vida. Todos nós estamos numa jornada certa. As nossas células estão se desfazendo, todo o nosso corpo está se desfazendo. E a expressão que Paulo usa aqui é uma expressão de tenda. Você conhece uma tenda? Uma tenda ela só faz sentido se ela estiver armada. Por mais belo que você tenha uma tenda, você não vai guardar ela num armazém. Né? Eu tenho uma tenda, mas não uso. Talvez ela se conserve. Se você não usar, talvez ainda assim, um belo momento quando você for olhar lá, parece que aquele plástico está puído e não serve mais, nem estragou. Aí você diz, eu nem usei, mas estragou. Mas de fato uma tenda, ela serve exposta. E ela vai se desgastar. Porque o sol não é brincadeira, e ela serve para dar sombra, então ela vai se desgastar. O fato é a mesma coisa conosco, todos nós iremos nos desgastar. A questão é, pelo que eu estou me desgastando? Vale a pena? Tem valido a pena o motivo de eu me desgastar? O que Paulo estava dizendo é que todos nós precisamos achar um motivo digno, um motivo que realmente vale a pena. Se é para se desgastar, que eu me desgaste por algo que realmente vale a pena. Paulo encontrou esse motivo, entregando a sua vida a Cristo. Paulo entendeu que a sua grande missão era conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Eu quero agradecer a minha oportunidade de encerrar com uma frase dizendo, uma frase do pastor Guilherme Nunes, de Fortaleza: uma vida e logo passará, e só o que ficou por Cristo valerá. Uma vida e logo passará, e só o que ficou por Cristo valerá. Nós somos chamados a perceber que Jesus não era um homem qualquer. Este homem que veio, se fez carne, se humilhou na forma humana, viveu entre nós, deixou uma mensagem relevante, morreu. Mas não só morreu, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele nos dá também uma missão. E essa missão é: vá e anuncie. Vá e compartilhe. Só tem um detalhe: só é possível fazer essa comunicação e essa anunciação do reino de Deus eficazmente quando nós de fato vemos o Senhor. Tem muita gente que saiu para anunciar, tem muita gente que saiu para comunicar, mas que nunca viu Jesus. Enquanto nós não virmos Jesus, nós teremos talvez interesses duvidosos, mas no dia que nós nos encontrarmos com Jesus para valer, nós não teremos mais a nossa vida por preciosa. E o nosso único desejo será conhecê-lo e torná-lo conhecido. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.